Então, vamos lá, galera. Hoje a gente vai iniciar a parte de constante de ionização da água e escala de pH, certo? A gente vai começar com a autoionização da água, tá certo? Então, olha só, galera. A água, ela não é composta somente por moléculas de água. Parece meio estranho a gente dizer isso, né? A água não é composta somente por moléculas de água, porque isso vai de contra ao que a gente já aprendeu há muito tempo, né? Mas o que acontece aqui? Galera, na água, acontece o seguinte, as moléculas, elas estão em constante movimento, tá? A gente sabe que as moléculas não estão paradas. Então, o que acontece? As moléculas de água, elas estão em constante movimento. Se elas estão em constante movimento, elas tendem a sofrerem choques, né? Se chocarem uma com as outras o tempo todo. Então, como resultado desse choque, o que acontece? Uma molécula de água, ela colidindo com outra molécula de água, tá? Ela vai originar, ela pode, né, originar íons, tá? E conforme a reação. Então, olha só, tá aqui, ó, você tem uma molécula da água mais outra molécula da água, elas vão se chocar. Quando elas se chocarem, o que vai acontecer? Vai ocorrer a formação do íon hidrônio, H3 ou mais. Tá? Então, um íon hidrônio vai para uma molécula d'água, desculpa, um hidrogênio vai para uma molécula d'água formando o íon hidrônio, e vou ter aqui o íon OH-, né? E aí, a gente vai observar que nós temos aqui o H2O, né? Tem dois pares de elétrons livres, né? O oxigênio. Então, o que acontece? Um par desses elétrons, tá? Um par desses elétrons livres aqui, vai estar sendo compartilhado com o hidrogênio, tá bom? Formando o H3O+, mais o OH-, tá? Aí vocês observam essa setinha aqui, ó, tem duas setas que representam um equilíbrio, mas você observa que a seta da esquerda para a direita está menorzinha e a seta da direita para a esquerda está maior. O que significa isso? Que apesar de existir esse equilíbrio, tá, esse equilíbrio está mais deslocado para a esquerda do que para a direita, certo? Então é isso que significa essa seta maior aqui. O equilíbrio está deslocado mais para a esquerda do que para a direita, certo? Alguma pergunta? Não? Então vamos lá. Então, esse equilíbrio químico, galera, aqui da água, ele é conhecido como autoionização da água. Tá? Por que autoionização? Porque não tem nenhum fator externo, né, provocando essa ionização da água. Então, é uma autoionização. As próprias moléculas d'água se chocam e, ao se chocarem, elas podem formar o íon hidrônio e o OH-. Tranquilo? Então, vamos considerar a concentração da água. Vamos considerar a concentração da água constante. Por quê? Já que ao adicionar uma solução diluída, essa concentração sofre uma alteração que pode ser desprezada. Então, é o seguinte, se a gente tem lá, né, a água e a gente adiciona, tá, uma solução diluída, significa que aquela solução, o efeito daquela solução diluída na água vai ser tão pequeno que ele pode ser desprezado, certo? Então, dessa forma, a gente pode simplificar o equilíbrio químico da autoionização da água da seguinte forma: H2O dando H+, mais OH-. Então, de forma simplificada, né, nós usamos essa expressão aqui. Então, a molécula d'água sofrendo ionização, sofrendo ionização, formando o íon H+, em meio aquoso, né, e o íon OH- também em meio aquoso. Beleza? Então, a este equilíbrio,
nós vamos ter uma constante de equilíbrio. Então, a constante de equilíbrio, nesse caso, vai ser da seguinte forma. A constante de ionização vai ser concentração de H+, vezes a concentração de OH-, dividido pela concentração da água. Como nós vamos sempre considerar a água pura, certo? Então, significa que a concentração da água pura, ela nunca vai variar, sempre vai ser a mesma, porque a constante, né, a concentração da água, e a água sempre vai ser a mesma, a água pura, então a gente vai considerar essa concentração constante. Então, quando eu pego Ki, que é a constante de ionização, vezes a concentração da água, que é constante, eu vou ter uma nova constante que a gente chama de Kw. Tá? Esse W, ele vem do inglês de water, água. Então, seria a constante de ionização para a água. Então, a gente pode resumir, né, dessa forma, que a constante de ionização da água, Kw, vai ser igual à concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Tá? Bom, sem esquecer, um detalhe, galera, as constantes de equilíbrio, elas dependem sempre da temperatura, a gente já viu isso, tá? Então, com a constante de ionização da água não é diferente. Então, nós temos uma tabela aqui que foi obtida experimentalmente, tá? Então, olha só, o Kw, né, o constante de ionização da água, a 0 grau vale 0,11 vezes 10 a menos 14. A 18 graus, 0,88, 10 a menos 14, e assim por diante, tá bom? Então, normalmente, o que nós vamos usar? Vocês observem o seguinte, o Kw, o que está acontecendo com o Kw quando a gente aumenta a temperatura? Conforme a gente aumenta a temperatura, o Kw também aumenta, né? Então, o aumento da temperatura, o Kw aumenta. Isso significa o quê? Tá? Que este processo de autoionização da água é um processo endotérmico, ou seja, é um processo que absorve energia, certo? Bom, como a água é pura e neutra, né? Então a gente sabe que a água é pura e neutra, então a 25 graus Celsius, nós temos um Kw de 1 vezes 10 a menos 14. Tá? Então significa, galera, o seguinte, que se ela é pura e neutra, significa que a concentração de H+, vai ser igual à concentração de OH-, que vai ser igual a 10 a menos 7. Por que 10 a menos 7, galera? Porque se eu pegar 10 a menos 7, vamos voltar aqui, ó. W não é a concentração de H+ vezes OH-. Se eu pegar 10 a menos 7, concentração de H+, vezes 10 a menos 7, eu tenho quanto? 10 a menos 14. É isso? Então, nós podemos ter que a concentração de H+, vai ser igual à concentração de OH-, que vai ser igual a 10 a menos 7. Beleza? Então, se eu tenho uma solução ácida, significa o quê? Que a concentração de H+ é maior que a de OH-, né? Então, eu tenho mais íons H+ do que íons OH-, certo? Se a minha solução é básica, significa que a concentração de H+ vai ser menor que a concentração de OH-, porque o meio é básico, eu tenho mais base do que ácido. Tá? Então, resumindo, então, olha só, nós temos aqui uma escala de concentração, meio ácido, meio neutro e meio básico. Então, no meio neutro, né, considerando a água neutra, a concentração de H+ vai ser 10 a menos 7, concentração de OH- vai ser 10 a menos 7, e o Kw vai ser igual a 10 a menos 14.
Então, se o meio é ácido, significa que eu tenho mais H+ do que OH-. Então, se eu tenho meio ácido, uma concentração de 10⁻6, né? Ora, 14 menos 6 dá 8. Então, a concentração de OH- vai ser igual a 10⁻8. Se a gente for para o meio básico, né? Vamos supor, se eu tiver aqui uma concentração de OH- de 10⁻4, qual vai ser a concentração de H+? 10⁻10. Porque a soma dos dois sempre tem que dar 10⁻14. Tá? Então, dessa forma é que nós medimos a acidez e a basicidade das substâncias. Beleza? E aí, a gente vai falar aqui de escalas de pH e pOH. O que é o pH? pH é potencial hidrogeniônico, ou seja, é a quantidade de íons H+ que aquela substância pode gerar, certo? Então, vamos lá. Então, olha só, pH, potencial hidrogeniônico. O que é esse potencial hidrogeniônico? Corresponde à potência de 10 vezes do valor de H+, omitindo-se sinal negativo. Como assim, professor? Olha só, matematicamente temos o pH vai ser igual menos o logaritmo da concentração de H+. Resolvendo esse logaritmo aqui, nós vamos ter o seguinte: menos pH vai ser igual ao log de H+. Então, 10 elevado a menos o pH vai ser igual à concentração de H+. Então, expressão matemática, né? Noção básica de logaritmo. Para o pOH, vai ser da mesma forma. pOH vai ser igual a menos o log da concentração de OH-, menos o pOH vai ser igual ao log da concentração de OH-. Então, 10 elevado a menos o pH, nós temos a concentração de OH-. Tá? Então, isso é muito simples, galera. Não precisa coçar a cabeça e nem ficar desesperado para quem não sabe logaritmo. Tá? Aqui o logaritmo para a gente é bem simples. A gente não vai trabalhar com nada muito complicado. Então, olha só, H2O, água pura. Quanto é a concentração de H+ na água pura? 10⁻7 mol por litro. Concentração de OH-, 10⁻7 mol por litro. Então, o pH vai ser igual a 7. Tá? Então, olha só, concentração de H+, 10⁻7, pH igual a 7. Concentração de OH-, 10⁻7, pH igual a 7. Então, em solução ácida, a gente sabe que em soluções ácidas, concentração de H+ vai ser maior que 10⁻7. E a concentração de OH- vai ser menor que 10⁻7. Então, olha só. Então, logo, a escala de pH, ela vai variar de pH menos 7, pH vai ser menor que 7, e o pH maior que 7. Soluções básicas. Concentração de H+ é menor que 10⁻7, e a concentração de OH- é maior que 10⁻7. Logo, o pH vai ser maior que 7 e o pH vai ser menor que 7. Então, de forma resumida, a gente pode dizer o seguinte: a escala do pH, ela vai de 0 a 14, tá? Assim como a escala do pOH. Então, assim, quando nós temos um pH igual a 7, nós temos uma solução neutra. Tá aqui, ó, pOH 7, 10⁻7. pH igual a 7, 10⁻7, solução neutra. Se o pH for menor que 7, nós temos uma solução ácida.
Se o pH for maior que 7, nós temos uma solução alcalina ou básica. Tá? Então, pH igual a 7, neutro. pH abaixo de 7, a substância é ácida. pH acima de 7, a solução é alcalina. Tranquilo? Alguma dúvida aqui na escala do pH e do pOH? Não? Então vamos lá. Então, olha só. Concentração de 10 a menos 1, pH igual a 1. Concentração de 10 a menos 4, pH igual a 4. Uma concentração de 10 a menos 10, o pH é igual a 10. Certo? Então, tá aí, galera. Essa é a escala do pOH. Aí a gente vai agora falar de hidrólise salina. Tá? Então, olha só, o pH, a gente falar de hidrólise salina, vamos trabalhar com um exemplo aqui. Olha, o pH do nosso sangue, ele deve ser mantido entre 7,35 e 7,45. Então, é um pH quase neutro, né? 7,3, 7,4. Só que pequenas variações deste pH, eles podem ser extremamente perigosos para nós. E dependendo da variação do pH no sangue, a gente pode até morrer. Tá? Então, vamos lá. Então, no sangue existe um equilíbrio químico. Qual é o equilíbrio químico? Gás carbônico mais água, gerando o ácido carbônico. Tá certo? Gerando o ácido carbônico. Este ácido carbônico, galera, ele é instável. Então, como ele é instável, ele se decompõe em H+, mais HCO-. Tá? Então, ele se ioniza, na verdade, né? Ou simplesmente, tá? Se a gente colocar de uma forma mais simples, CO2 mais água, H+, mais HCO-. E aí, o que acontece? Quando nós temos uma crise de ansiedade ou de histeria, o que a gente faz? A gente começa a respirar de uma forma ofegante. Essa forma ofegante faz com que os pulmões exalam uma quantidade muito maior de gás carbônico. Exalando uma quantidade maior de gás carbônico, o que vai acontecer com o equilíbrio químico aqui, ó? Exalando mais gás carbônico, eu vou produzir íons H+, né? Produzindo esses íons H+ aqui, ó, o que vai acontecer? A acidez no sangue vai aumentar, né? Então, eu respiro de maneira ofegante, eu exalo mais gás carbônico, esse gás carbônico está em equilíbrio com a água, aí faz exalar mais gás carbônico, reage com a água, provocando um equilíbrio para a direita, o deslocamento do equilíbrio para a direita. Com isso, eu aumento a produção de H+, consequentemente, eu diminuo a acidez no sangue. Ou seja, diminuo o pH, aumento a acidez. Né? Então, e aí, o que acontece? Com esse efeito, né, esse respirar ofegantemente, faz com que o pH do sangue se eleve aproximadamente a 7,7. Ora, professor, 7,7 é uma variação de 0,4, 0,3. Mas para o nosso organismo já é muita coisa. E isso acontece em poucos minutos. E aí é o que os médicos chamam de alacalemia ou alcalose. Alcalemia. Aqui não tem esse A, não. Alcalemia ou alcalose sanguínea. Tá certo? Deixa eu só ver um comentário aqui. Exatamente. Nesse caso, falta oxigênio aí, né, no organismo. Então, quando isso acontece, o que a gente faz? A gente dá um... Professor, Oi. Sara pediu para avisar que ela vai sair da aula porque tá travando para ela não tá conseguindo assistir, mas se ela conseguir voltar e não estiver travando, ela assiste de novo.
Certo, tranquilo. Então, vamos lá. Então, normalmente, quando a pessoa fica ofegante, crise de ansiedade e tal, a gente dá um calmante. Normalmente, né? Dá um calmante, a pessoa volta ao normal. Mas se o calmante não funcionar, o que acontece, galera? A gente injeta uma solução ácida, tá? Então, eu injeto uma solução ácida na corrente sanguínea. Por que eu injeto uma solução ácida? Porque eu vou aumentar a concentração de H+, não é isso? Aumentando a concentração de H+, eu vou deslocar o equilíbrio para a esquerda. Aí eu vou aumentar aí o pH, né? Diminuindo a acidez no sangue, né? Tá certo? Beleza? Vamos lá. Alguma pergunta sobre essa parte aqui, galera? Alguma pergunta sobre essa hidrólise salina aqui? Tudo tranquilo? Então vamos lá. Sais gerando uma solução ácida. Então a gente sabe que existem sais, né? São chamados de sais ácidos que podem gerar uma solução ácida, né? Então vamos lá. Então a solução aquosa que pode ser usada pelos médicos, né? É a do cloreto de amônio, certo? Então o que acontece? Então, alguns sais, como o cloreto de amônio, podem gerar acidez. Mas como é que isso acontece? Vamos lá. Então, vamos partir da autoionização da água. Então, H2O, gerando H+, mais OH-. Autoionização da água. Ao dissolver o cloreto de amônio em água, o que acontece? Ele sofre dissociação. Oi. Diga, Demóstenes. Como é um sal que vai estar injetando? Pois é, vamos ver agora, tá? Não, não é hidratação, porque a hidratação é você adicionar moléculas d'água, não é isso? Então vamos aqui, vamos ver se você consegue entender. Senão a gente volta e explica novamente. Então, olha só. Cloreto de amônio. O que acontece aqui? Presta atenção. Ao dissolver o cloreto de amônio em água. Então, ó, ao dissolver o cloreto de amônio em água, ele vai sofrer uma dissociação, porque é um sal. Então, que dissociação ele vai sofrer? NH4Cl sólido vai se dissociar em NH4 mais Cl menos. Dissociação do cloreto. Então, o cátion amônio presente na solução vai começar a reagir com os íons hidróxido. Então, olha só. Eu vou produzir NH4+, pela dissociação do cloreto de amônio. Esse NH4+, aqui vai começar a reagir com os íons OH- da água, porque ela sofre a autoionização, gerando a base hidróxido de amônio, que é uma base fraca. Tá? Percebam aqui que essa seta ela está maior da esquerda para a direita do que da direita para a esquerda. Então significa que essa espécie é a predominante nesse equilíbrio. Então, o que vai acontecer? O hidróxido de amônio produzido nessa reação aqui, tá? É uma base fraca e ela tende a permanecer em água na sua forma dissociada. Tá certo? E aí, nós vamos dizer que o cátion amônio sofreu hidrólise. Então, o processo global pode ser representado por, vamos lá, entender o processo global. Autoionização da água, H2O gerando H+, OH-, NH4+, mais OH-, gerando NH4OH. Então, o OH- está no produto, aqui está no reagente, a gente pode retirá-lo. Então, eu vou ter NH4+, mais água, gerando NH4OH mais H+. E aí o meio vai ficar ácido.
Tá certo? Então, o hidróxido de amônio reage com, se dissocia em NH4H+, NH4+, Cl-. A água sofre a autoionização. O NH4+, do cloreto de amônio, reage com o OH- da água, formando a base fraca. Então, ela não se dissocia, ela vai ficar na forma de base. E sobra o íon H+, que é responsável pelo meio ácido. Então, retorna aí o meio ácido. Então, logo, a constante da hidrólise para este equilíbrio vai ficar, né? Analisando genericamente as hidrólises de sais provenientes de base fraca e ácido forte, matematicamente chegaremos a KH, que é uma constante de hidrólise, vai ser igual à constante da água dividida pela constante da base. Tá? Então, a acidez gerada vai ser o suficiente para combater a alcalemia do sangue do paciente, recolocando o valor do pH do sangue em uma margem segura. Certo? Perguntas aí sobre esse slide? Nenhuma pergunta? Tudo tranquilo? Vamos lá. E aí, então, galera, olha, a constante de hidrólise, o KH, tá? KH é constante de hidrólise, vai ser igual para este equilíbrio, né? A concentração de H+, vezes a concentração de NH4OH, dividido pela concentração de NH4+. Professor, nessa constante eu não estou vendo a concentração da água. Ora, a gente não está falando de água pura, e a concentração da água pura não é constante, então ela já está embutida nesse KH aqui, nessa constante da hidrólise. Por isso que ela não aparece na expressão dessa constante aqui. Tranquilo? E temos um sal gerando uma solução básica também. Vamos lá. Ó, da mesma maneira que o sangue pode apresentar alcalemia, ele também pode apresentar acidemia, que é a acidemia. É o aumento da acidez no sangue. Tá? Então, acontece quando a eliminação de gás carbônico é deficiente. Então, lá na alcalemia, eu tinha excesso de gás carbônico. Aqui, eu vou ter uma ausência, uma deficiência de gás carbônico, o que pode causar asma, pneumonia ou até mesmo enfisema pulmonar. Então, olha só, a baixa eliminação de gás carbônico faz com que sua concentração no sangue aumente, deslocando o equilíbrio para a direita. Maior produção de H+, aumenta a acidez. Então, vai diminuir o pH do sangue, provocando uma acidemia ou acidose sanguínea. Nesse caso, a solução ministrada ao paciente, se necessário, pode ser a de bicarbonato de sódio. Então, olha só, a dissociação do bicarbonato de sódio. NaHCO3, produzindo Na+, mais HCO3-. Analisando a base e o ácido capaz de formar o bicarbonato de sódio, temos, então, o bicarbonato de sódio é um sal, foi formado por uma reação entre um ácido e uma base. Então, vamos analisar essa reação. Então, qual foi a base que gerou o bicarbonato de sódio? Foi o hidróxido de sódio, né, NaOH. Qual foi o ácido que gerou o bicarbonato? O ácido carbônico, que é um ácido fraco. Tá? Então, nesse caso, ó, base forte não sofre hidrólise, tá? Já o ácido fraco, ele sofre hidrólise. Então, aqui nós vamos ter o seguinte,
o ânion bicarbonato, que é esse carinha aqui, HCO3-, ele começa a capturar os íons hidrônios. O ácido carbônico é um ácido fraco. O que significa isso? Ele tende a permanecer na forma não ionizada. O grau de ionização dele é muito pequeno. Então, ele tende a ficar na forma ionizada. Então, pegando a equação para este equilíbrio aqui, ó, a autoionização da água, H2O, dando H+, mais OH-. Você tem aí a ionização do ácido carbônico, HCO3- mais H+, formando o ácido carbônico. Tá? Então, eliminando os íons H+, aqui, nós vamos ter o íon bicarbonato mais água, gerando o ácido carbônico, que não se ioniza, porque é um ácido fraco, mais OH-. Este OH- aqui vai ser responsável pelo meio ficar básico, né? E aí o meio ficando básico, o pH sobe, tá certo? Então, vamos lá. Então, ó, a constante de equilíbrio vai ter a seguinte expressão. Constante de hidrólise vai ser a concentração de OH- vezes a concentração de H2CO3 dividida pela concentração de HCO3-. Matematicamente, a gente vai ver que o Kw vai ser a constante de ionização da água, o Kw, sobre a constante de ionização do ácido, o Ka, né? Constante de ionização para o ácido. O meio básico produzido é suficiente para corrigir o pH. Tranquilo? Perguntas aí sobre essa parte de sal gerando solução básica? Nenhuma? Então vamos lá. Agora, vamos prestar atenção aqui, ó. Se um sal formado por um cátion vindo de uma base fraca e por um ânion de um ácido forte for dissolvido em água, o seu cátion sofrerá hidrólise, tá? Então, a base fraca, ácido forte, né? É o cátion que sofre hidrólise. Vai capturar o H-, gerando uma solução ácida. Ocorreu, então, aqui uma hidrólise ácida, tá bom? Se um sal formado por um cátion vindo de uma base forte e um ânion vindo de um ácido fraco for dissolvido em água, seu ânion sofrerá hidrólise e vai capturar o H+, tá certo? Gerando uma solução básica. Nesse caso, ocorreu uma hidrólise básica. Então, olha só. Aqui no primeiro, vamos analisar com calma. Base fraca e ácido forte. A base fraca, ela não vai se dissociar. O ácido forte vai sofrer ionização. Então, o ácido vai sofrer ionização, formando o H+. Não é isso? Então, o que vai acontecer? Este H+, vai reagir com o OH- da água, tornando o meio ácido. Certo? E no caso do sal, vindo de uma base forte e um ácido fraco, nesse caso a base vai sofrer dissociação, liberando OH-. Liberando OH-, né, vai ser dissolvido em água, e aí o ânion vai sofrer hidrólise, porque vai capturar o H+, tornando aí, no caso, uma hidrólise básica, certo? Se tornando uma hidrólise básica. Agora, professor, eu não lembro da força dos ácidos. O que é um ácido forte? O que é uma base forte? Um ácido fraco? Então, vamos recordar a força dos ácidos e das bases. Então, ó, eletrólitos fortes, tá? Então, exemplo, ácidos fortes. Para os hidrácidos, certo, galera? HCl, HCl, ácido clorídrico, ácido bromídrico,
e ácido iodídrico são hidrácidos fortes, beleza? HF é um ácido moderado e os demais ácidos são fracos. Para os oxiácidos, nós temos a seguinte fórmula geral: HXYO2, OZ, nesse caso. Então, para um oxiácido, a gente faz o seguinte: pega a quantidade de oxigênio menos a quantidade de hidrogênio. Se essa diferença for maior ou igual a 2, o ácido é forte, com a exceção do ácido carbônico. Tá? O ácido carbônico, H2CO3, no caso, desculpa, H2CO3, você coloca 3 menos 2 é igual a 1. Então, de acordo com a regra, o ácido carbônico seria um ácido moderado, mas ele é um ácido fraco. Por quê? Se essa diferença for maior ou igual a 2, o ácido é forte. Se essa diferença for igual a 1, o ácido é moderado. Se essa diferença for igual a 0, o ácido é fraco. Tá? Mas lembrando da exceção do ácido carbônico. Bases fortes. Vamos lá. NaOH, KOH, CaOH2. Então, as bases formadas por cátions dos grupos 1 e 2 são bases fortes. Então, bases formadas por metais alcalinos e alcalino terrosos são bases fortes. Exceção, duas exceções. MgOH, que magnésio é do grupo 2, e berílio também é do grupo 2. Então, magnésio e berílio formam bases fracas. Tá? São duas exceções. Beleza? E aqui tem, né, ó, ácidos fracos, HCN, H2S, H2CO3, é instável. Tá? Então, Z menos X é menor que 2. E as bases fracas são as demais, hidróxido de amônio, hidróxido de ferro e assim por diante. Então, agora, ao analisar duas substâncias que estejam, tá, numa mesma categoria, consultar uma tabela e verificar qual é a constante do ácido, dos dois ácidos, qual é a constante das duas bases. Por exemplo, H2SO4, ácido sulfúrico, HNO3, ácido nítrico. Ambos têm uma diferença de 2 entre oxigênio e hidrogênio. Qual é o mais forte? A gente tem que aí buscar uma tabela e verificar qual é a constante de ionização para um e para outro, para poder observar e ver qual dos dois é mais forte. Assim como as bases, tá? Então, se eu tenho lá hidróxido de sódio e hidróxido de potássio, as duas são fortes. Como eu vou saber qual é a mais forte? Preciso consultar uma tabela e ver a constante de dissociação dessas bases, certo? Bom, alguns sais não sofrem hidrólise. Tá? Quais são os sais que não sofrem hidrólise? São aqueles sais que são formados por uma base forte e um ácido forte. Tá? Então, quando eu coloco um ácido forte e uma base forte em água, o que vai acontecer? A base vai se dissociar e o ácido vai se ionizar. Então, desse modo, não vai haver uma hidrólise, tá? Ou seja, o meio vai permanecer neutro. Tá? O meio vai permanecer neutro. Então, olha só. Quando nós temos, e se dois íons sofrerem hidrólise ao mesmo tempo, né? Como é que eu procedo? O que eu faço? Então, vamos lá. Olha só, quando um sal, como o bicarbonato de amônio, for dissolvido em água, ambos os íons sofrerão hidrólise. Por quê? Porque os dois foram originados de eletrólitos fracos. Ácido carbônico, o íon bicarbonato veio do ácido carbônico, que é um ácido fraco, e o hidróxido de amônio, aí o íon amônio veio do hidróxido de amônio, que é uma base fraca. Então, no caso, os dois vão sofrer hidrólise. Tá? Então, nesse caso, o que a gente faz? Vamos lá. Autoionização da água,
H2O, gerando H menos. Pego a dissociação do hidróxido de amônio, né? Então, NH4 mais OH menos, formando hidróxido de amônio. E o H3CO menos, mais H mais, dando H2CO3. Soma essas equações. Então, ó, H mais eu corto com H mais, OH menos com OH menos, gerando essa equação geral aqui. Tá travando muito, é? Mas todo mundo aí tá com problema de escutar ou só... Não dá para entender, não? Só um minuto. Só um minuto, galera.